Fala galera vascaína, Milson Cunha passando aqui nessa segunda-feira, dia 1º de maio de 2023, para falarmos um pouco do nosso Vascão, desse pré-jogo, fazer aqui um pré-jogo aqui gravado, né, com a expectativa desse jogo de logo mais às 20 horas, Vasco e Bahia, lá na Colina Histórica, né, inclusive hoje, né, Dia do Trabalhador, então parabéns aí a todos os trabalhadores, afinal de contas, todo dia é de trabalhador e hoje feriado, né? Então, parabéns a todos os trabalhadores. E o jogo hoje importantíssimo, né? Na Colina Histórica, né? Inclusive lá tem muita história, inclusive relacionada com o Dia do Trabalho. Então, parabéns a todo mundo aí, a toda a galera que é trabalhadora no Brasil. E vamos falar um pouco aqui desse jogo, né? Fazer aqui um pré-jogo aqui rapidinho, né, com a expectativa desse jogo e logo mais Vasco e Bahia, o último jogo, a gente tá bem recordado aqui na nossa memória, naquele jogo emblemático, né, que ali deu gás inclusive para o Vasco crescer dentro da competição do Campeonato Brasileiro do ano passado, da Série B, né? O Vasco vence o Bahia por 1-0 com aquele golaço, naquela bomba, né, do garoto Figueiredo, lá de fora da área. O Nenê rola a bola para ele, numa cobrança de falta, ele enche o canudo e fez um golaço realmente, né, que explodiu a colina que estava lotada, né, naquela tarde e noite do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, um jogo importante nesse jogo de hoje, porque é pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que iniciou-se ontem, né, e o Botafogo inclusive venceu o nosso rival e está na liderança, inclusive com 9 pontos, com 100% de aproveitamento. É importante esse jogo para o Vasco, ele obter a vitória nesse jogo de hoje, porque o Vasco vencendo irá a 7 pontos, né? Não alcançará a liderança, mas ficará ali provavelmente segunda ou terceira colocação, até no máximo quarto colocado, ou seja, ficará dentro do G4, né? Mostrará já a sua força nesse campeonato. E lembrando, né, que é um daqueles jogos, né, um campeonato super difícil, que não tem jogo fácil, mas é um daqueles jogos que digamos assim, é obrigatório, né, o Vasco conquistar os 3 pontos, por estar jogando em casa, por estar jogando com um time não tão forte quanto outros, né, que existem dentro do campeonato. O Bahia hoje não está no top 10 ali do Campeonato Brasileiro, e inclusive igualmente ao Vasco, né, talvez até mais tardiamente, vem informação, transformando-se em SAF há pouco tempo, contrataram alguns jogadores, modificaram lá o time deles todinho também, e o Bahia vem um time de formação. Então é importante, né, o Vasco aproveitar esse momento. Inclusive o Bahia não marcou nenhum ponto nesse campeonato, perdeu as 2 partidas que jogou, perdeu uma para o Bragantino fora e perdeu para o Botafogo a última rodada em casa por 2-1. Então o Bahia vai vir, claro, obviamente, querendo se recuperar, e tem um time bom, né? Um time com bons jogadores, né? Um time rápido. Então o Vasco vai ter que tomar cuidado nesse jogo contra o Bahia. Joga em casa, vai ter que propor o jogo, que é outra coisa que a gente vai observar, como é que esse time do Vasco hoje vai jogar contra o Bahia. Vem, me parece, com a informação, pelo menos é essa, com uma alteração importante no seu meio de campo. Parece que o Barbeiro vai sacar o Rodrigo, ele vai colocar o Marlon Gomes para dar mais qualidade àquela saída de bola no meio de campo, mas ao mesmo tempo, né, perde aquela pegada, né, do pitbull do Rodrigo, que é um jogador, querendo ou não, que faz a volância ali, que dá uma proteção aos laterais. Então, provavelmente com essa mudança do Marlon Gomes, os nossos laterais devem se segurar mais um pouco, né? Manter, resguardar mais as suas posições. Vamos ver, a expectativa de que o Vasco, como será esse Vasco de hoje, né? Porque provavelmente será diferente dos 2 primeiros jogos, né? Contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão e contra o Palmeiras no Maracanã, que foram contra 2 dos melhores times do campeonato, né? Times inclusive que são times que são favoritos a ganharem o título, por exemplo. E o Vasco comportou bem, né? Porque é aquela trocação, né? O jogo, são times que saem para jogar, e aí o Vasco se deu bem. O jogo de hoje, o Bahia provavelmente não vai se atirar
para cima do Vasco. Vai guardar suas posições, vai aguardar o Vasco vir para cima para tentar sair no contra-ataque. E eles têm jogadores rápidos, né, velozes ali pelas laterais, com no próprio ataque. Então vão tentar surpreender o Vasco. Então é importante o Vasco ter cuidado. O Barbieri teve a semana toda aí para trabalhar o time, inclusive, né, com essa mudança importante. Eu acredito que ele saiba o que está fazendo, né? Eu confesso que fico meio receoso com essa alteração. É aquela história, time que está ganhando não se mexe. Nesse momento eu não mexeria no Rodrigo, por mais que ele não tenha ido muito bem no último jogo, mas querendo ainda é aquele único jogador com esse perfil de mais marcação ali, né, para dar mais proteção aos laterais e à própria zaga ali, né, na frente da área. E a gente já viu, inclusive, quando ele tirou o Rodrigo, ficou essa deficiência. Eu não sei se ele conseguiu, se o Barbieri conseguiu ajustar isso, né, para esse jogo de hoje. Marlon Gomes, claro, é um jogador com muito mais qualidade que o Rodrigo, mas me preocupa a questão do setor de marcação, e principalmente que o Vasco vai jogar tendo que sair, tendo que propor o jogo. Então é uma expectativa muito grande, mas volto a dizer, é uma partida daquelas que não se pode perder pontos. Se o Vasco realmente pretende ter uma boa colocação no campeonato, se almeja, por exemplo, uma vaga sul-americana Libertadores, esse tipo de jogo não se pode perder ponto. Mas aí o Vasco ganhou lá do Atlético fora. Então, é isso que é o Campeonato Brasileiro, né? O difícil. Então tem que fazer o dever de casa e tem que tentar justamente, né, buscar esses pontos, digamos assim, que seriam mais difíceis fora. Foi o que o Vasco fez contra o Atlético, contra o Palmeiras, que era um jogo em casa. O Vasco empatou, não é um resultado ruim. Então, mas hoje contra o Bahia fica meio que na obrigatoriedade de vencer essa partida. Obviamente que o futebol não tem isso, né? Vai vencer quem jogar melhor. E a gente espera que consiga, né, com esse novo esquema aí que o Barbieri está montando, o Vasco propor o jogo, né, e com a ajuda da sua galera, que vai lotar novamente o Caldeirão, consiga ir para cima do Bahia e consiga realmente essa vitória. Os 3 pontos será muito importante para essa caminhada do Vasco aí em rumo ao Campeonato Brasileiro Série A 2023. Tem muita água para rolar por debaixo da ponte, né? A gente sabe que tem uma segunda janela a chegar, fala-se muito em reforço, mas nesse momento o Vasco precisa pontuar da melhor forma possível. E esse jogo de hoje é daqueles jogos que não se pode perder um pontinho sequer dentro de casa, que vai fazer falta lá na frente para as pretensões do nosso amado e querido Vasco da Gama, tá bom? Então aguardo vocês. Não vamos ter nosso pré-jogo ao vivo, obviamente, mas vamos ter o nosso pós-jogo, né? Por volta de 22h15 estaremos aqui para falarmos aí como é que foi esse jogo e, claro, esperando uma grande vitória do Clube Regatas Vasco da Gama. Então a escalação do Vasco hoje deve ser Léo Jardim, Pumita, o Bambu deve continuar, apesar de que havia uma expectativa também de repente o Capasso entrar, até porque o Capasso substituiu o Bambu no final do jogo contra o Palmeiras. Talvez possa sim haver essa surpresa, mas os relatos é que não. Então provavelmente o time será Léo Jardim, Pumita, o Bambu, o Léo Pelé e o Piton. E aí o meio de campo, a mudança significativa, o Andrei vem fazer ali a cabeça de área junto com o Marlon Gomes, e com o Jair completando ali esse tripé de meio de campo, né, de como fosse 3 volantes ali. E o Alex Teixeira fazendo esse quarto homem, chegando mais no ataque, junto com o Peck e o Pedro Raul. Então o time do Vasco não deve fugir disso. Eu acho que se houver uma surpresa, será a entrada do Capasso no lugar do Bambu, mas acho que nem isso vai acontecer, até porque é um jogo que o Vasco vai ter que sair. O Bambu é um jogador mais veloz para justamente marcar esses possíveis contra-ataques do Bahia. Então o time do Vasco deve ser realmente esse para esse jogo de hoje. Esperamos que dê tudo certo e contamos com vocês aqui no nosso pós-jogo a partir das 22h15, tá bom? Solicitar aí a vocês, né, que quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o like, é muito importante para o crescimento do canal Vascaíno Nordeste, tá bom? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.